E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 19ª aula do curso de Imunologia, vamos falar agora da maturação dos linfócitos T. Nas últimas duas aulas a gente falou bem da maturação dos linfócitos B, que é relativamente parecido com a maturação dos linfócitos T. Só que tem certas coisas da maturação dos linfócitos T que são muito direcionados, muito específicos, então a gente tem que dar uma olhadinha nesses processos aí com mais detalhes, beleza? Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar para vocês rapidamente o papel do timo na maturação dos linfócitos T, que é uma coisa que a gente já viu em aulas anteriores. Eu vou fazer uma breve revisão e dar um pequeno complemento. E vou mostrar o resumo da seleção e direcionamento da maturação das células T, ou linfócitos T, como você queira chamar. Existe uma grande diferença quando a gente está maturando os linfócitos B em relação aos T, que no T a gente tem uma dupla seleção para ter células que são CD4 positivas, ou seja, linfócitos T auxiliares, ou linfócitos T citotóxicos, que são as CD8 positivas, e um terceiro tipo de linfócito que a gente vai discutir, que é o gama delta. Existem outros tipos de linfócitos também que têm um processo de diferenciação um pouquinho diferente, mas não vai ser tema dessa aula. Isso daí a gente vai ver em outras ocasiões, beleza? Então vamos começar aqui revisando parte do papel do timo. Isso a gente já viu em aulas anteriores, que toda a população de linfócitos T sofre seu processo de maturação no timo. Então, as células progenitoras são produzidas lá na medula e elas migram até o timo para sofrer essa maturação, né? Essas células que estão maturando no timo são chamadas de timócitos, e aí a maturação final vai ser na periferia. É bem parecido com as células B, né? Os linfócitos B, só que o linfócito B, toda essa etapa vai acontecer lá na medula. E quando a gente fala do timo, né? Ele é um órgão semelhante a isso daqui, então ele é dividido em dois lobos, né? O lobo esquerdo e o lobo direito, e ele fica localizado aqui na porção anterosuperior da caixa torácica, né? Logo acima aqui do coração. Isso a gente já tinha visto em aulas anteriores, não é nenhuma novidade. Uma coisa importante é que, quando a pessoa nasce, o timo de uma pessoa jovem ele é muito maior em relação ao timo de uma pessoa idosa. E como o timo é grande, ele tem uma atividade muito grande e, obviamente, a produção de linfócitos T, a maturação de linfócitos T numa pessoa mais jovem é maior. Conforme uma pessoa envelhece, né, o timo ele vai reduzindo de massa, de volume e de quantidade de células. De modo que, com o timo com um tamanho reduzido, a maturação linfocitária do tipo T fica diminuída. Ainda não se sabe muito bem se existem outros tecidos além do timo que participam na maturação dos linfócitos T, visto que em pessoas idosas ainda ocorre um pouco, mas ocorre a maturação dos linfócitos T. O que se cogita também é que, conforme o indivíduo vai envelhecendo, ele produz uma certa população de linfócitos T e essa população ela dura cerca de 20 anos, o que não tem tanto a necessidade de ocorrer uma nova maturação. Então ainda é muito controverso esse tema, se de fato existe um outro órgão, outra região onde ocorre a maturação dos linfócitos T, ou se eles já foram maturados anteriormente no timo, e aí o timo já não é mais necessário porque essa população já está ali presente, beleza? Bom, vamos passar agora aqui para a parte do resumo da seleção das células T. Basicamente a gente tem um direcionamento da maturação. Então, como eu falei para vocês, né, você tem aquela parte de produção das células numa região específica, que é na medula óssea. Uma coisa importante é que quando o feto, em torno da 7ª ou 8ª semana, ele também começa a produzir certas células tronco que vão sofrer maturação para se tornar um linfócito T. E no tecido fetal, a produção dessas células que vão se tornar de linhagem linfóide é lá no fígado. Então, nós temos no indivíduo adulto a produção de células tronco ou células progenitoras na medula óssea e nos fetos lá no fígado. Então ela é produzida nessas células, né, produzida nesses tecidos, e ele sofre um direcionamento até o córtex do timo. No córtex do timo vai ocorrer todo um processo de sinalização e diferenciamento para gerar uma população específica. Quando essa população específica ela é gerada, ela passa para a medula do timo para sofrer uma outra etapa de seleção, para que aí posteriormente ela vá até a periferia para sofrer essa maturação final. Então a ordem é essa, começa da medula óssea ou do fígado fetal, dependendo do indivíduo que você está analisando, a idade dele, passa para o córtex do córtex do timo passa para a medula óssea, e da medula óssea passa para a periferia, essas células aí que vão sofrer a maturação, os linfócitos T. E aí a gente pode também fazer uma divisão mais específica, mostrando os marcadores que cada tipo de célula vai ter, dependendo da condição na qual ela foi exposta. Então aqui nós temos uma célula progenitora, que ela é tanto CD4, CD8 negativa, e o TCR também é negativo. Então, é uma célula progenitora linfóide
que ainda não sofreu nenhuma etapa de diferenciação para se tornar o linfócito B ou linfócito T. Então ela vai migrar lá para o córtex. Lá no córtex ela começa a sofrer um processo de sinalização para induzir a produção de TCR alfa-beta, né? Porque os linfócitos T auxiliares e T citotóxicos produzem o TCR alfa-beta. E nesse processo de produção do TCR alfa-beta acontece a produção ou a coprodução dos dois marcadores dos linfócitos. Então nós temos uma célula no córtex que é CD4 e CD8 positiva e a produção de TCR alfa-beta é baixa. Então a gente tem uma célula duplo positivo no córtex que vai sofrer uma diferenciação posteriormente. E também essa célula, que é progenitora lá da medula óssea ou do fígado fetal, ele passa para o córtex, só que ao invés de produzir o TCR alfa-beta, ela produz o TCR gama-delta e não produz os marcadores de superfície do linfócito T citotóxico ou T auxiliar, que é o CD8 e o CD4. Muito bem. Quando essa célula CD4 positiva, CD8 positiva, que tem uma baixa produção de TCR alfa-beta, passa para a medula, pode ocorrer duas ocasiões de seleção positiva e de seleção negativa, que é, nós temos uma célula que exclui a produção de CD8, então ela fica CD4 positiva, CD8 negativa e com produção de TCR alfa-beta. Como também nós temos uma outra célula que exclui a produção de CD4, que fica somente com o CD8 positivo, e aí ela é TCR alfa-beta positivo. Aí na medula, essa parte de diferenciação de seleção da célula, que é positiva para um e negativa para outro, tem toda uma etapa de sinalização para ocorrer esse evento. Já esse linfócito gama-delta, ele tem também uma etapa de sinalização que modifica algumas estruturas, algumas funções do gama-delta, só que olhando os marcadores CD4 e CD8, não ocorre nenhuma mudança porque eles não são CD4 e CD8 positivos. Muito bem, tem essas partes de modificações, mudanças. Aí da medula para a periferia, nós vamos ter os eventos de maturação final. Essa célula que é CD4 positivo, CD8 negativo, TCR alfa-beta positivo, é o nosso linfócito T auxiliar que vai combater infecções contra agentes extracelulares. Já o de baixo, que é CD8 positivo, é o nosso linfócito T citotóxico que vai combater principalmente agentes infecciosos intracelulares. E o gama-delta, ele passa aí para a periferia também para fazer a sua seleção final. O gama-delta ele tem um mecanismo um pouco diferente porque ele responde a diferentes tipos de antígenos que não são proteicos, né? O alfa-beta, o TCR alfa-beta, ele responde a antígenos proteicos. Já o linfócito T gama-delta, ele procura responder para antígenos lipídicos. Então tem todo esse processo aí de seleção. Então esse é um marcador geral, um processo de seleção geral que nós evidenciamos aí para a maturação dos linfócitos T. A gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas quais marcadores especificamente vão estar sendo produzidos em cada etapa. Beleza, pessoal? Então foi essa referência aí que eu utilizei para vocês, a referência clássica de imunologia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciência da Vida. Se vocês quiserem participar, se inscreve aqui no canal do YouTube para você ficar a par de todas as nossas aulas e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciência da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.